Quando surgiu a maga mais maluca da cabeça de Konosuba? Hoje a gente irá falar de a lendária, inigualável a Megumin e a sua origem estranha. Pois sim, ela nem sempre queria ser uma maga, mas teve um encontro icônico no seu passado que fez com que ela se tornasse a lendária maga maluca e que só tem um único feitiço, chamado Explosion. Sim, ela literalmente... E depois encontrar com o Kazuma e fazer sua equipe de literais pessoas que não faz nada. Literais vagabundos. De vez em quando faz alguma coisa, mas na maior parte do tempo era para salvar o rei, era para eliminar o rei demônio, mas se der tempo a gente faz isso. Esse é o lema de Konosuba. Inicialmente ela era uma garota que, como até o próprio anime de Konosuba mostra, ela sempre foi pobre. Ela nunca foi uma de família muito abastada. Pobre de marré. Marré. Tanto que ela literalmente conseguia o que ela achava na rua para comer, ela comia, era o jantar dela. Pois eles eram comerciantes numa região ao qual dificilmente alguém comprava alguma coisa. O pai dela e a mãe dela eram comerciantes, mas infelizmente era difícil. Para eles conseguir vender alguma das quinquilharias deles era na base do sufoco. Então, para eles conseguir ter comida na mesa, era caçando. Eles tinham que caçar e o que achasse pelo mato ou pela redondeza, era isso. Isso ia ser o seu jantar da noite, pois a situação era tensa. E desde pequenininha, a Megumin sempre foi meio com um parafuso a solto. Tanto que vou falar um pouco das cenas ao qual eu lembro, que esse é baseado no anime, que é o spin-off de Konosuba, que conta a história de Megumin, como ela se tornou a maga e como ela aprendeu a magia, que basicamente dá a sua personalidade, que é o Explosion. Ela literalmente conheceu, já começando, ela teve essa paixão pelo Explosion, ela conheceu esse Explosion depois que ela ajudou uma maga, que era extremamente peituda, que ela encontra, tem a cena icônica em que ela encontra com essa maga, e ela assim, fica admirada por essa maga e queria ser como ela. E ela vê essa maga, enquanto ela preparava o feitiço, depois que ela soltou o feitiço, dando o Explosion. E ela ficou encantada. Aí, como essa Megumin pequenininha ajudou essa maga, ela literalmente foi lá e tudo mais, falou assim: já que você me ajudou, eu vou te dar um desejo. Eu vou poder te realizar um dos seus desejos. Aí a Megumin, na hora, como a Megumin como vocês podem perceber, vocês já assistiram Konosuba, ela tem vários parafusos soltos. Ela, ironicamente, não desejou algo comum, como, tipo assim, aprender a magia que ela viu, o Explosion, na hora. Não, inicialmente não. Inicialmente, o que ela desejou foi: mano, eu quero ser o rei demônio. Literalmente, aí ela falou assim: mano, eu não consigo fazer esse desejo, pô. E ela falando assim: uai, essa garota é muito ambiciosa. Não, desejo outra coisa, que infelizmente isso eu não posso realizar. Aí ela foi lá, vendo essa maga, que era extremamente peituda, e ela vai e fala: eu quero ser tão peituda que nem você. Ela fala: mano, isso eu também não consigo fazer. Aí a Megumin, meio assim, meio chateada e tudo mais, falou assim: ah, então, você poderia me ensinar como se faz essa magia, o Explosion? E nisso, pois ela viu essa maga fazendo e falou assim: isso ela consegue. Ela passou basicamente o básico de como ensinou a Megumin o básico de como fazer o feitiço Explosion. Mas ela só conseguiria fazer esse feitiço de fato depois que ela praticasse e adquirisse conhecimento de magia. Que não ia ser tipo assim, ela tem a parte teórica, no caso os movimentos que precisam fazer, o encantamento, mas para ela conseguir
literalmente conjurar isso, ela vai precisar ter uma ficha de aventureira e ter pontos em magia para poder conseguir liberar o uso dessa magia, desse poder, pois ele exige muito a energia física e mágica da pessoa. Tanto que toda vez que vocês veem a Megumin, depois que ela usa o X-Pros, ela sempre desmaia. Porque ela meio que esgota tanto a energia física do corpo, quanto a mana. Ela vai a mana dela inteirinha e um único ataque. Ela é meio doida. Mas ela falou assim, beleza, ela aprendeu a teoria, mas como ela precisava adquirir pontos, para isso ela foi estudar na escola. Aí ela literalmente começa a estudar na escola de magia. E nessa escola, até a escola da Megumin não bate muito bem da cabeça. Pois lá eles ensinam tanto o princípio das magias, como fazer cada um tipo de magia, como também eles ensinavam basicamente coisas inúteis, como fazer a pose estilosa, para quando você for enxergar e tudo mais, enfrentar o inimigo, você sempre enfrentar com estilo. Tanto que é por isso que vem a Megumin, antes de fazer o combate, ela se apresentar sempre como um ser ameaçador. O engraçado é que até mesmo o tapa-olho dela não é original dela. Ela só começou a usar esse tapa-olho exclusivamente porque um dos professores dela disse que daria um estilo a mais. Que colocar um tapa-olho para poder, tipo assim, na hora que for enfrentar um inimigo, se mostrar alguém superior. Sendo que a pessoa literalmente não é. Em vez de você ir lá e resolver logo com a magia, não. Você ficar se bancando como glorioso. E nisso, a Megumin foi literalmente uma das melhores alunas nessa escola. E também ela fez várias amigas. Algumas que literalmente não aparecem mais na série de Konosuba. Mas também a lendária, inigualável, a amiga que seguiu ela em todo lugar que ela fosse. Que ela literalmente gostava muito da Megumin. Não sei se ela gostava em outro sentido ou era apenas a questão de amizade. Isso eu ainda fico na dúvida. Que é a Yun Yun, que é a amiga peituda da Megumin. Que as duas fazem uma parceria. Enquanto a Megumin é financeiramente toda quebrada, a Yun Yun tinha basicamente dinheiro e tudo mais e status, pois ela via de uma família de classe média. Então, as duas, tipo assim, literalmente a Megumin tá sem comida. A relação da Yun Yun com a Megumin, as duas basicamente, tipo assim, em momentos ao qual a Yun Yun, por ser extremamente tímida, a Megumin ia lá e ajudava, ou tipo assim, deixava de fazer algo para poder ajudar ela. Apesar da Yun Yun ver ela como rival, Megumin não tratava como rival, mas sim como uma amiga querida, pois ela gostava de ajudar ela. As duas foi literalmente tipo assim, uma ajudando a outra. Claro, ela literalmente a Megumin não gostava muito da Yun Yun, porque a Yun Yun já tinha um corpo mais desenvolvido que a Megumin. Tanto que ela tinha meio que ciúmes, inveja dela. Tanto isso é mostrado tanto no anime do passado, quanto no do futuro, no Konosuba, em que ela tem aquela cena que ela fica sapeando a Yun Yun nessa região. Mas em si, as duas foi se encontrando e tudo mais, passando por vários desafios na escola. O que foi o catalisador que fez a Megumin largar a escola e se formar como uma verdadeira maga e assumir o posto de a maga do Explosion foi uma situação ao qual a vila onde ela morava estava sendo atacada por seres mágicos, servos do Rei Demônio. E nisso, depois que a irmã dela liberou as monstruosidades para Megumin impedir com que os monstros chegassem até o vilarejo, ela, junto com a Yun Yun, investiram todos os seus pontos que ela adquiriram na escola e se tornaram grandiosas magas. Mas mesmo vendo que essas criaturas não seriam derrotadas pela força da Yun Yun, a Megumin e ela investiu tudo na magia da Explosion. E com a força e a garra, ela conseguiu, com a sua magia de Explosion,
derrotar os inimigos, que nem os seus professores e nem os amigos ao qual ela fez na escola conseguiram derrotar. Então ela mostrou, e todo mundo na escola desprezava essa magia do Explosion, porque essa magia só conseguia ser feita, a maioria das pessoas, uma única vez, pois ela exigia muita mana e muita energia corporal. Mas a Megumin, mesmo sendo com as suas maluquices e apostando em um único ataque, conseguiu derrotá-los e trazer a paz de volta à região a qual ela mora. E com isso, a Megumin começou a sua jornada, indo agora atrás de aventureiros. Tanto que ela foi até para a cidade para ver se ela conseguia juntar a equipe. E nessa cidade ela encontra o Kazuma. E começa a equipe dela no Konosuba. Que aí vem a história de Konosuba. Que esse anime conta basicamente todo esse passado. Desde a Megumin pequena, conhecendo inicialmente a magia Explosion da maga peituda, até ela finalmente dominando essa magia e sendo a sua única magia, tanto e se tornando essa ser maluco. Ela já era maluca, mas a escola ajudou ela a ficar um pouco mais. Até as escolas de Konosuba, quando o assunto é deixar a pessoa maluca, meio com mais parafuso solta, essa é a especialidade deles. No mais, obrigado por ter vindo aqui. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não foi inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Esse basicamente foi um pouco falando do anime spin-off de Konosuba, da origem da Megumin. Não sei se vai ter outros animes dos outros heróis. Ia ser interessante. Imagina a origem da Aqua. Ia ser engraçado. Será que quem criou a Aqua? Aquela ser maluca. Isso ia ser interessante. Torçamos para que no futuro eles façam, pois o da Megumin foi muito massa. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. E se gostaram do vídeo, deixem um like e me siga para poder continuar assistindo a esses vídeos e a vários outros aqui no canal. E comentem o que vocês acham da Megumin, a maga mais maluca do time de Konosuba, dos vagabundos que um dia talvez derrotem o Rei Demônio. Isso é claro, talvez. Nos vemos até a próxima.